E a gente já começa o ITN assim, falando em saúde, compartilhando história até pessoal com vocês, né? Antes do mês de junho, um dos motivos que me deixou de molho em casa, longe alguns dias do ITN, foi uma forte dor na região lombar. Eu fiquei sem andar, literalmente. Fui diagnosticada com uma hérnia de disco, fiz o tratamento, consegui sair da crise. Ainda estou, né, me tratando, mas se tem uma coisa que a gente não dá tanta importância, eu pelo menos não dava, viu, Felipe? É a nossa coluna. Pois é, Polly. E olha só, alguns hábitos são nocivos para essa estrutura que sustenta todo o nosso corpo. Verdade. E quem trabalha muito tempo sentado ou passa muito tempo em pé tem que tomar ainda mais cuidado. E esse é o assunto do nosso consultório ITN de hoje, que recebe o médico ortopedista Rodrigo Amorim. Boa noite, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite. Agradeço o convite. Boa noite a todos os telespectadores. Doutor Rodrigo, para a gente começar, quais os problemas que podem ser causados, que podem surgir por períodos prolongados sentado? Veja, é uma queixa bastante recorrente nos pacientes que passam períodos prolongados sentados, que é a lombalgia, que é a dor na parte baixa da coluna. Então, nessa posição, sentada ou em pé parado, durante longos períodos, você aumenta a pressão no disco intervertebral, que é uma espécie de amortecedor entre uma vértebra e outra. Não que a causa da lombalgia seja só a posição sentada. Na verdade, a lombalgia é multifatorial. E que se você for escolher os 3 principais fatores, são o sedentarismo, o tabagismo e a obesidade. Nossa. Então, são maus preveníveis e que uma simples mudança de estilo de vida, em boa parte, resolve-se o problema. E muita gente, quando está na crise, né, fica com medo de se movimentar. Depois a gente descobre que o sedentarismo é o grande vilão nessa história, né, doutor? Sim, o sedentarismo, na verdade, o estímulo à atividade física se dá porque a coluna, existem os estabilizadores primários, que é a própria estrutura da coluna, e os estabilizadores secundários, que é basicamente a musculatura que envolve a coluna. No caso, a musculatura do abdômen e lombar. Então, o condicionamento dessa musculatura é fundamental para que os episódios de lombalgia não se tornem recorrentes. Daí a importância e o estímulo à prática de atividade esportiva. Doutor Rodrigo, mensagem que chega aqui do nosso telespectador Clemerson, do Monte Santo. Ele disse que sente dores terríveis na lombar. O que é que ele deve fazer? Veja, eu costumo, no consultório, fazendo uma analogia com o semáforo de trânsito. Então, os sinais, sinal verde, lombalgia eventual. Então, geralmente as lombalgias são autolimitadas, tá certo? E uma lombalgia eventual, a OMS estima que 3/4 da população do mundo, em algum momento da sua vida, ela vai precisar mudar a sua rotina diária por um episódio de lombalgia. Então, uma dor eventual associada a um esforço físico exaustivo vai passar. Né? Então, um medicamento simples resolve. Sinal de alerta é quando essa lombalgia e as crises se tornam recorrentes e quando essa lombalgia está associada com irradiação para uma ou as 2 pernas. Formigamento, dormência, é o que a gente chama de parestesia. E o sinal vermelho, que é o sinal de alarme, é quando essa lombalgia está acompanhada com uma perda de força em um dos membros inferiores ou associado com perda de controle esfincteriano e uma dormência na região da virilha, que a gente chama de parestesia em cela. Então, aí realmente o paciente não se mexe. É um quadro de alarme. Perfeito. Doutor, como é que a gente faz para manter a coluna saudável, também a nossa postura, prestar atenção à postura também, né? Muito importante. É muito importante. Como eu falei anteriormente, as 3 principais causas são preveníveis. Então, uma mudança de estilo de vida, parar o tabagismo e a prática de atividade física, redução de peso, é fundamental para você evitar as crises de repetição. Doutor Rodrigo, acho que a gente vai ter que convidar você outra vez, porque está bombando de pergunta por aqui. E o nosso telespectador José Messias, lá de Alagoa Nova, ele disse: boa noite, doutor. Qual o melhor jeito de preservar a coluna? Basicamente, é exatamente o que eu lhe falei. Controle de peso e atividade física com o condicionamento dos estabilizadores secundários da coluna, que é a musculatura, basicamente, do abdômen e lombar. E a gente falou aí muitas dicas que podem servir
por exemplo, para quem trabalha na frente do computador, motorista de ônibus, passa muito tempo sentado. Tem aqui outro profissional que mandou uma mensagem para a gente, que é o Bruno Couto, e ele disse assim: sou motoboy em Campina, tem muito buraco, sempre no final do dia estou com dores nas costas. Como deve prevenir isso? Tem assim uma rotina depois de pegar várias corridas, passar um tempo em pé? Na verdade, o que é aconselhado é pelo menos a cada 1h30, 2 horas, na posição sentada, você se movimentar. Nem que seja se levantar 1 ou 2 minutos para tomar um copo d'água, se movimentar de alguma forma. Eu acho que quem é meu paciente, ele percebe que eu passo o dia todo me levantando. Então não é tem que variar aí esses movimentos, já né? tem aqui, ó, abalamento discal, tem muitas perguntas mesmo, né? Mas, doutor Rodrigo, por hoje é só. Obrigado pela participação aqui no ITN, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Pode convidar que eu venho com todo prazer. A gente chama.